Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. E passando à beira do mar da Galiléia, Jesus viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus lhe disse: segue-me e eu farei de vós pescadores de homens. E eles, deixando imediatamente as redes, seguiram Jesus, caminhando mais um pouco. Viu também Tiago e João, filhos de Zebedeu. Estavam na barca, consertando as redes. E logo o chamou. E eles deixaram seu pai Zebedeu na barca com os empregados e partiram seguindo Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Deixa-me ficar em paz, Senhor, para ouvir tua palavra no coração do meu silêncio. Deixa-me ficar em paz. Deixa-me ficar em paz, Senhor, para meditar tua palavra no coração do meu silêncio. Deixa-me ficar em paz. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Uma boa tarde para nós todos. Boa tarde. Com grande alegria novamente nos reunimos, nós cristãos, já celebrando já o domingo, né? Embora a nossa liturgia, a nossa meia-noite do civil, né? Termina meia-noite, começa o ano novo, o dia novo, nós cristãos às 18 horas, mas a pastoral prevalece. Então, quando há necessidade pastoral de celebrar antes das 18 horas no sábado, prevalece já o domingo. Então, estamos já no domingo, no terceiro domingo do Advento. E é nos apresentado um personagem que parece muito conosco no nosso dia a dia, seja por razões as mais diversas possíveis. Jonas. Quem era Jonas? Um homem de fé, um homem justo diante de Deus. Qual a dificuldade de Jonas? No nosso compreender já mais tarde, é que embora ele fosse um homem de Deus, alguns lugares onde havia maiores homens e mulheres que pecavam, que davam conta de testemunho, Jonas se recusava a estar lá. E Nínive era uma dessas cidades. Jonas não aceitou com tranquilidade a missão de ir lá convidá-los a repensar as suas vidas lá em Nínive. Tanto é que Jonas, ele é mandado para Nínive, e quando chega ao porto, ao invés de pegar o navio em direção a Nínive, ele pega ao contrário, porque ele se recusa a estabelecer diálogo com aqueles pecadores. Ao contrário, ele desejava no fundo do seu coração, no primeiro momento, que aqueles que lá estavam pudessem vir até a falecer, porque eram pecadores. E eles se sentiam mais, como muitos de nós sentimos, né? Quando estamos diante de um pecador mais público, né? Que seus pecados são conhecidos publicamente, nós às vezes nos comportamos como Jonas. Achamos que mais do que nunca, além de serem pecadores, nós desejamos que logo, logo eles venham a terminar a sua passagem na terra. E assim foi a história de Jonas, no caminhar de fé. Tanto é que Jonas, quando ele pega, ao invés de ir em direção lá no porto de Jope, em direção a Nínive, ele pega ao contrário, e quando chega em certa altura, o comandante do navio percebe que confusão era essa, que ele nunca tinha visto o mar tão revoltoso,
tanta confusão que estava acontecendo, e ele vai querer entender o que está acontecendo, porque está tudo tranquilo. E aí descobre que lá estava um homem de fé, Jonas. E aí tem toda aquela história, né? Que não vamos entrar no detalhe aqui, que Jonas é jogado ao mar para acabar a confusão no navio. E Jonas sobrevive alguns tempos no ventre lá da baleia, conforme dizem a tradição bíblica histórica, e o fato é que Jonas, por bem ou por mal, ele acaba chegando em Nínive. E lá em Nínive, apesar dos preconceitos e dificuldades dele chegar naquela cidade, o que acontece com Jonas? Jonas, com o seu testemunho de vida, salva Nínive. Olha, interessante, né? Acaba convertendo aqueles homens e mulheres que não viam mais sentido em Deus, mas havia simplesmente sentido no dia a dia, né? Vivesse, né, sem compromisso com nada. E o homem de fé, a mulher de fé, sábio, ele não pode viver indiferente aos acontecimentos, né, do seu tempo. Essa semana, por coincidência, nós celebramos o Dia Nacional do Combate à Intolerância Religiosa. E também a Semana da Unidade dos Cristãos. Eu, por ofício, tive que dialogar com algumas pessoas de maneira virtual, mas tive 3 lives aí durante a semana, conversando sobre a intolerância religiosa no Brasil. E muito me chamou uma live que eu fiz via Belo Horizonte, que foi a razão da data, né, de estar celebrando esses 21, que foi com a filha da mãe Gilda, de um terreiro da Bahia, que teve o terreiro agredido, destruído e que foi atacado por os intolerantes, infelizmente, que se dizem cristãos, vindo a agredir mãe Gilda, a tal ponto que ela veio a óbito, lamentavelmente veio a óbito. E nós nos perguntamos, será que esse tipo de comportamento que Jesus espera de nós, homens e mulheres? Que bom que nós somos cristãos, somos felizes de ser cristãos, mas existem outros irmãos que pertencem a outros grupos religiosos e que precisam serem respeitados na sua dignidade de filhos de Deus. E precisamos nos reeducar na cultura da tolerância e afastar de nós tudo enquanto é tipo de comportamento que vem macular a imagem do outro. Se nós não podemos ajudar as pessoas a seguirem a sua caminhada, a promoverem-se, a seguirem e serem felizes, da mesma maneira nós não podemos destruí-las. E na conversa eu vi a tristeza nos olhos da filha da irmã Gilda, lá da Bahia, que foi violentada, morta pelos intolerantes de plantão da época, o que se julgavam melhor, dizendo que, né, eram melhores e receberam esse direito de atacá-la até a morte. Uma senhora já com mais de 60 anos de idade, tendo seu terreiro invadido e atacado pelos intolerantes da época. Então, olhando para a experiência de Deus e no nosso caminhar, como eu já disse aqui inúmeras vezes, aqui mesmo, nesse ponto onde eu estou, né, com esse vento aqui passando, que nós, homens e mulheres de fé, acessamos a barca de Jesus pelo nosso batismo. Mas é o suficiente acessar a barca pelo batismo? Não, mais do que nunca, que Jesus diz no Evangelho. Convertei-vos e crede no Evangelho. O reino de Deus já está no nosso meio. Não mais aos moldes de Davi, de Salomão, embora tem países no mundo que nós sabemos que amam a monarquia, né? Engraçado, né? É curioso esse detalhe, né? Na Europa tem muita gente aí, no continente africano, que gosta de um rei. É engraçado, né? Curioso. Não é o nosso caso, graças a Deus. Viva a democracia. Contudo, então, Jesus então passa convocando os discípulos, as pessoas a formarem o seu primeiro time. Jesus está ali convidando. E quando Jesus convida hoje no discípulo ali, ele está convidando a ser discípulo do reino de Deus, nas mais variantes possíveis. Seja no matrimônio, seja na vida religiosa, seja na vida sacerdotal, seja na vida de solteiro, não importa. Jesus ali está preocupado em garinhar
angariar discípulos e discípulas que pudessem se colocar nessa lógica, nessa disposição em ajudar o mundo a encontrar a sua realização, a sua felicidade, mas a partir da sabedoria de Deus. Curioso, né? Jesus passa no cotidiano da vida. Talvez esse é o grande questionamento para nós, né? Não só no templo aqui nós falamos de Deus, nós somos convidados por Deus. Quantas vezes durante as semanas nós deixamos passar desapercebido a oportunidade de ser discípulo de Jesus? Com os nossos preconceitos, com os nossos julgamentos, com a nossa maldade contra o irmão, com os critérios de julgamento no irmão, perdemos a oportunidade. Foi aquele momento que Jesus passou ali, no nosso meio, nos convidando a abraçar o irmão que é atacado pelos preconceitos, pelo irmão que está necessitando, às vezes, de um pedaço de pão, pelo irmão que está precisando de uma palavra encorajadora. Pois é, Jesus passou ali durante a semana. Ele não está aqui só no templo, não. Por isso que nós não entendemos. Porque muitos cristãos que querem comunhão diária com Jesus só frequentando o templo ou estando diante do sacrário 24 horas. Um equívoco de compreensão. Também aqui está Deus, está Jesus. Mas Ele está mais ainda no nosso cotidiano, indo ao trabalho e indo ao lazer. De modo que não há um divórcio da realidade. Quem acha que Jesus fala para ele só aqui, está equivocado. Ele fala aqui, mas ele fala lá quando você está negociando os seus produtos no mercado, quando você está com a relação com o funcionário, com o seu colega de trabalho, muitas vezes, que você vê ele, em vez de ver como companheiro naturalmente de caminhada, vê como inimigo a ocupar o seu posto de trabalho. De modo que nós precisamos, então, desmistificar isso. Jesus chama-nos, primeiramente, a anunciar o reino de Deus que já está no nosso meio. Ele não está convocando uma turma para ser padre, ou para ser freira, ou para ser do matrimônio ou solteiro. Também. É verdade, né? No lugar popular do povo, né? O ser humano cresce, fica bobo e casa, né? Tem uns que ficam mais bobo ainda e vão ser padre, religioso e freira. Mas, pois é nesse cotidiano dessas bobagens da vida, que é importante, que tem sentido, que é muito importante para a nossa realização, é ali que Jesus nos chama para dar testemunho da boa nova do reino. Então, possamos nós hoje, ao celebrar Jesus, convidando ali Simão, Pedro, depois Tiago e tantos outros, né? E nós também possamos nos colocar, não apenas para entrar no barco de Jesus, mas também para converter-se e crer no Evangelho. E aqueles que se convertem e creem no Evangelho, não tenhamos dúvidas, são pessoas muito diferentes no seu dia a dia, no seu comportamento, na sua atitude, no seu relacionar com o outro, na sua disponibilidade em se oferecer ao serviço da vida. Então, são homens e mulheres diferentes. Então, todas as vezes que Jesus passa a convidar, Ele passa a convidar a todos nós, para que sejamos discípulos, não só aqui nesse templo maravilhoso, bonito, embora isso tudo vai passar. Infelizmente, vai passar. Vai passar, um dia vai passar. Porque, como diziam os padres antigos, a nossa morada eterna não é aqui, a nossa morada eterna é no céu. Então, aqui é apenas mediação. É muito bonito, é muito gostoso estar aqui, mas não é aqui. Mas é por aqui que nós vamos construir a nossa fraternidade, o nosso amor. Então, possamos nós, hoje, vendo Jesus convidar os discípulos, também sentir-nos entusiasmados pelo convite do Mestre. Não para sermos homens e mulheres de fé, só aqui no templo, que está uma maravilha. É como a tenda que Pedro sugeriu lá na Montanha Sagrada, que construísse uma para Moisés, outra para Elias, outra para Jesus. Mas é preciso ir para o cotidiano, e preciso ir para as relações do dia a dia. Então, peçamos o Senhor da vida essa graça, né? Que é uma graça, esse é dom, é gratuidade. Ninguém encontra por dinheiro nenhum, em academia nenhuma. Isso é graça, esse é dom de Deus. Que Ele possa continuar oferecendo esse dom, para que nós possamos cada vez mais do que ser cristãos, mas ajudar o barco de Jesus. O barco de Jesus com os remos que lá estão, desafiadores para um tempo marcado por intolerância. Mas é nesse tempo que Deus nos chama. Então possamos hoje, na liturgia de hoje, pedir ao Senhor essa graça, primeiro, de renovar o nosso compromisso com a vida.
e de nos converter. Nos converter à lógica do serviço, à lógica de querer um mundo melhor. E, sobretudo, nesse contexto em que vivemos, que todos estamos acompanhando as variantes desse vírus que vem destruindo vidas, que a coisa não está resolvida, ainda mais num país governado por tantos malucos políticos que nós temos de plantão, e aproveitadores, e que não passarão desapercebidos diante dos olhos de Deus. Embora, nesse cenário dos aproveitadores, lembremos que é preciso cuidar da vida, é preciso zelar pela vida. A vida é sagrada, por isso nos colocamos humildemente como discípulos de Jesus, querendo ser promotores da vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.